Olá pessoal, eu aqui novamente, professora Jéssica de Matemática, né? E hoje a gente vai estudar sobre equações de primeiro grau da 13ª e 14ª semanas. Então vamos lá. Você sabe o que é uma inequação do primeiro grau? Uma inequação do primeiro grau é toda desigualdade na qual há pelo menos uma incógnita, tá certo? Como assim, professora? Então vamos lá. Aqui eu tenho dois exemplos de inequações do primeiro grau. Tenho esse aqui e esse outro. E aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. Percebam, a diferença da inequação para a equação do primeiro grau é com relação a essa desigualdadezinha aqui, que ela vai ser representada por o símbolo de maior que, menor que, ou maior que ou igual, ou menor que ou igual, e o sinal da diferença, que daqui a pouco vocês vão conhecer todos eles. Mas antes disso, percebam aqui uma coisa. Vejam, como é que a gente deve resolver essa inequação do primeiro grau? Observe que aqui ele está dizendo que 3x menos 4 é maior que zero, tá certo? Como eu faço para resolver isso? Então, eu tenho que passar... Na equação do primeiro grau, a gente viu que nós temos que fazer essa separação do número que tem a variável, que seria aquela letrinha que a gente utiliza, e apenas o número a gente passa para o outro membro da igualdade. Então, aqui acontece o mesmo procedimento. A diferença, como eu falei, é o símbolo da desigualdade. Porém, a gente utiliza os mesmos procedimentos, que são, eu devo passar, se aquele determinado número está no primeiro membro, eu devo passar para o segundo membro, havendo sempre essa troca de sinais, tá certo? Então, observe aqui, ó, o 4, ele está sendo negativo, porém, quando eu passo ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, eu chego a isso aqui, que é 3x maior que 4. Então, ele diz que se eu pegar o valor de x e multiplicar por 3, vai dar um número maior que 4. Então, que número é esse? Qual é o número que x pode representar? Eu não sei. Então, vou utilizar o mesmo procedimento. Eu isolo x e passo 3 dividindo 4. E percebam que o sinal, a desigualdade de maior que, ela permanece. Então, chega o meu resultado, onde ele diz que x ele é maior que 4/3, tá certo? E aqui, esse outro exemplo, ele é importante porque tem duas coisinhas aqui diferentes. A desigualdade, que nesse caso aqui antes era maior que, e nesse caso aqui está sendo maior que ou igual, e com relação ao sinal. Aqui o 4 ele está positivo, porém eu passo ele para o outro lado, ele fica negativo. Mas olhem aqui isso aqui também, o menos x. Vejam que a minha incógnita, ela está sendo negativa, né? Isso não pode acontecer. Eu não posso dar isso aqui como o resultado, por conta desse sinalzinho aqui, dessa incógnita. Então, o que eu devo fazer para mudar o sinal sem que eu altere em nada da minha equação? Uma multiplicação por menos 1. Por quê, professora? Porque se eu multiplicar qualquer número por 1, vai dar aquele próprio número. E por que menos 1? Porque menos com menos, mais. Só que tem uma outra observaçãozinha que é a desigualdade. Quando eu faço essa multiplicação por menos 1, percebam que essa desigualdade ela vai inverter. Então, antes ela era maior que ou igual, agora ela ficou menor que ou igual. Então, fiquem atentos a essa observação. Se multiplicamos uma desigualdade por um número negativo, o sentido das desigualdades deverá ser invertido, tá certo? Então, se ele for maior que, ele vai ficar menor que. É só vocês inverterem. Então, aqui, como eu falei, que vocês iriam conhecer, né? Estão aqui as desigualdades, o que significa cada uma. Então, maior que, quando a abertura está virada para o lado esquerdo, é maior que. Quando ela está virada para o lado direito, é menor que. Mas outro exemplo também, uma maneira também de vocês aprenderem, sem quebrar muito a cabeça, é, eu utilizo a minha mão direita, a abertura da minha mão direita, aqui, vocês verem a abertura da minha mão direita, para representar como maior que. E da mão esquerda para representar como sendo menor que, tá certo? Vocês podem fazer isso também,
Ou existem outras maneiras aí que os professores de vocês podem mostrar para vocês isso aí. Então, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. E o símbolo de diferente é super fácil. É como se fosse uma igualdade, porém com um tracinho cortando ela. Agora chegou num ponto importante. Como se resolve uma inequação? Esse é o momento que vocês começam a sentir medo, mas não precisa sentir medo de nada. É muito simples, fácil de resolver. Basta observarem bem aqui. Percebam. Aqui eu tenho uma inequação com termos semelhantes. Então eu posso reduzir esses termos. Como assim, professora? Lembra lá no início que a gente estudou a questão de monômios e depois estudamos polinômios, que os monômios eles têm uma parte literal e eles têm um coeficiente, onde a parte literal é a letrinha e o coeficiente é o número. Então, para eu dizer se um monômio é semelhante a outro ou não, eu tenho que analisar as partes literais, né? Se aquela letrinha for igual a outra, então quer dizer que eles são semelhantes. Então percebam aqui, para esse primeiro membro, eu tenho monômios aí que são semelhantes, tenho, que é o menos 4x com o menos x. Então como é que eu resolvo isso? Você não vai subtrair de 4x o x. Por quê? Porque o sinal dos dois são iguais. Então, eu vou repetir o sinal e vou somar os dois. Imagine que você deve, vamos voltar àquele exemplo de dever, né? Você deve R$4 e depois comprou mais alguma coisa e ficou devendo mais R$1. Então, quer dizer que você ficou devendo 5. Ok, já reduzi esse lado da minha equação, agora vou para o próximo lado. Uma observaçãozinha também, nem sempre, quando vocês encontrarem a equação, vai ser preciso vocês reduzir ela. Porque vai haver momentos que vocês já vão pegar a equação reduzida, de uma maneira reduzida. Então, vocês só vão encontrar o valor da incógnita, tá certo? Aí, para esse segundo membro, eu tenho aqui x, onde um é positivo e o outro é negativo. Então, é só eliminar, é como se eu estivesse cortando, anulando, né? E repete 17. O mesmo procedimento que é utilizado na equação, a gente vai utilizar aí para resolver também. Vou passar o 2 para o outro lado da desigualdade, onde ele estava positivo vai ficar negativo. Continuo com menos 5x aqui, resolvo esse membro, ó. E aí, lembra daquela observaçãozinha que eu falei anteriormente, onde quando o númerozinho aqui da incógnita ele é negativo, a gente tem que transformar ele, tem que multiplicar ele, na verdade, por menos 1, né? Transformar ele em uma incógnita que fique positiva, que é multiplicando por menos 1. E quando eu faço isso, o que acontece com a desigualdade? Ela muda, ela inverte. Então, é isso que aconteceu. Quando eu multipliquei aqui por menos 1, percebam que menos com menos é mais. E eu vou fazer o jogo do sinal para os dois lados da minha desigualdade, tá certo? Então, aqui ó, já é mais, o 15 é positivo, ele vai ficar negativo. E aí, eu agora isolo x e divido 15 para 5, que dá menos 3, no caso, menos 15, tá certo? Que dá menos 3. Esse segundo exemplo, ele parece um pouquinho mais complicado também, porém ele não é, tá? Então, veja. Qual é o primeiro passo? Percebam que eu tenho aqui a adição de frações, né? E o primeiro passo para resolver isso é deixar todo mundo com o mesmo denominador. Como assim? O número de baixo tem que ser o mesmo para todas as frações. Então, eu resolvo isso aqui utilizando o quê? O MMC. Onde essa parte de baixo aqui, eu de todos fazendo o MMC de 2 e de 6, eu vou encontrar o 6. Depois disso, uma dica, na verdade, que eu quero deixar aqui também para vocês é, caso vocês tenham dúvida de como resolve adição, subtração, multiplicação ou divisão de frações, pesquisem no YouTube, tirem dúvidas com seu professor, perguntem ao seu professor como é que você deve fazer para resolver, que ele vai explicar direitinho para vocês também, para quando chegar aqui vocês não terem esse problema todo, tá certo? Então, agora todo mundo está com o mesmo denominador,
eu tenho que fazer alguma coisa, né, para pegar esse número e trazer ele para cá. Então, como? Eu pego o denominador daqui e divido por esse outro, no caso 6 dividido para 2, que é 3. E vou multiplicar 3 por todo mundo aqui de cima. Então, eu posso já multiplicar de maneira direta, no caso 3 vezes x e 3 vezes 1, ou posso deixar como está aqui, ó, bem organizadozinho. O mesmo procedimento eu vou utilizar aqui, ó, 6 dividido para 2, 3. 3 vezes 3, 9. Aqui já foi feito direto, tá certo? A multiplicação, já multipliquei 3 por esse 3 aqui. E repeti isso aqui. Aqui, ó, eu não vou precisar multiplicar ninguém, por quê? Porque é o mesmo denominador. Então, o que eu faço? Apenas repito. Então, por ter o mesmo denominador, eu elimino eles, tá certo? E eu vou ficar só com os numerozinhos de cima, que são os numeradores. Aqui, ó, eu já vou resolver a multiplicação. Lembram que eu vou ter que multiplicar membro a membro, ou seja, 3 vezes x e 3 vezes 1. O mesmo procedimento eu utilizo aqui também. Então, já tendo o resultado dessa multiplicação, eu vou novamente analisar os que são semelhantes, né, para fazer essa redução. No caso aqui, eu já posso somar 18 com 3x, 18x com 3x, ou então posso organizar aqui como foi feito, né? Primeiro foi feita a organização, peguei o outro monômio semelhante que tinha lá do outro lado da desigualdade e trouxe ele para cá. Lembre-se sempre, passou de um lado da desigualdade para o outro, a gente troca o sinal. Peguei o 3, passei para o outro lado também, que era positivo, ficou negativo, e assim por diante. Então, você resolve isso aqui e, ó, esse foi o resultado. 20x maior que 9. E agora, para encontrar o resultado final, eu isolo o x e passo esse númerozinho aqui, ó, que está junto dele, para baixo, sendo o denominador da minha divisão. Se for um número ao qual eu possa dividir, como foi feito aqui, ok, eu divido. Se não, eu posso deixar dessa maneira. Certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, vocês podem voltar novamente o vídeo e assistir de novo quantas vezes vocês quiserem. Tá certo? Muito obrigada e até mais.